Olá, meus amores, nós vamos iniciar hoje a segunda apostila, né, desse ano. E a primeira unidade a gente vai começar falando sobre África. Bom, eu vou dividir essa aula em duas ou três partes, por ser um assunto muito extenso, mas espero que vocês vão aí anotando e acompanhando direitinho, ok? Vamos lá. Bom, para iniciar, né, a gente começa aí lembrando da África como berço da humanidade, né? Os primeiros vestígios encontrados, né, os primeiros vestígios humanos encontrados foram encontrados no continente da África. Então a gente retorna aí lá na questão dos nossos sexto aninho que a gente estudou e vai lembrar das pinturas rupestres, né, os primeiros fósseis e tudo mais. Então, a gente já inicia com tendo essa noção da importância de estudar a África, ok? Quando a gente fala em África, vem à nossa cabeça a questão daquele país, né, pobre, né, precário e pequeno, iniciando que não é um país, é um continente, e é um continente muito extenso. A África é o terceiro maior continente em extensão do mundo. Então, a partir disso, a gente pode ter uma ideia do quanto é enorme, né? Do quanto a África é enorme, do quanto a gente vê aí a questão de são muitos povos, é um continente multicultural, né? Não é uma coisa homogênea, não. A África, ela é algo enorme, né? Que são faladas várias línguas, né? Com muitas etnias. Então, por isso a gente fala que é um continente multicultural, né? De várias culturas, né? E assim, só de línguas que nós conhecemos, falam francês, alemão, português, né, entre outras, devido ao colonialismo, né, europeu, ok? Nesse mapinha, a gente está vendo aí, a gente está separando em duas Áfricas, ok? Que é a parte de cima, a África mediterrânea ou setentrional ou África do Norte, e essa parte amarelinha que é a África que chamamos de subsaariana, ok? Então vamos lá. Para início de conversa, a gente vai falar nessas aulas, né? Essa e as próximas, a gente vai falar sobre os reinos africanos. Então, quais os reinos, os mais importantes, né? E os que tiveram maior relevância, a gente vai colocar aqui. A gente vai iniciar falando sobre quem? Sobre o reino de Gana. A África subsaariana, ela é formada por povos que não dominavam a escrita, ou seja, além dos textos árabes, né, e dos arqueólogos, nós temos aí os griots, que nos ajudam a contar, né, são figuras, são pessoas que falam da história tradicional da África, né, como vocês podem ver nessa figura aí, né, a pessoa, um personagem na figura de um griot, que está contando. E aí a gente vê na prática a, a história oral, né? Vários lugares a gente usa as fontes orais para poder aprender mais sobre um determinado povo, não é mesmo? E aí nessa foto, né, nessa imagem a gente vê a capital de Gana, ok? Do reino de Gana. O que que a gente vê aí? A gente vê o que que a gente pode resumir sobre Gana? Vamos lá. Gana era formado por várias etnias, ok? A sua própria formação, nós já tínhamos visto isso, né, em relação, porque começou com a dominação da etnia dos Magás e posteriormente foi dominada pelos Soniquês, tá? Que era uma etnia muito forte, muito grande e aconteceu essa dominação, ok? Ah, além dele ser, né, composto por várias etnias, né, a economia se baseava no ouro, tá bom? Então, assim, a extração do ouro era abundante naquela região. Então, a gente pode dizer que isso
atraiu olhares, né, para aquela região ali do Reino de Gana por conta disso. Tá? Quem comercializava o ouro usava aquele ouro para produzir as moedas, ok? Então, assim, tanto essa questão também a gente tem que levantar que os povos que viviam ali em Gana, no Reino de Gana, eles pagavam impostos, ok? E essa capital que vocês estão vendo aqui, Cumbi Salé, foi a última capital, porque na história do Reino de Gana, essa capital mudou várias vezes, ok? E a última foi Cumbi Salé, que se localizava aí cerca de 320 quilômetros, né, ao norte que podemos chamar na época de moderna, né, Bamako, né, em Mali, ok? E em 1240, né, que foi o auge, Cumbi Salé era a maior cidade da África Ocidental, ok? E tinha aí uma média assim, de 15 a 20 mil habitantes só na capital. Ou seja, dá para a gente ter uma ideia da grandiosidade que era o reino de Gana, ok? Professora, como que Gana mantinha essa economia? Olha só, Gana estava localizada entre dois rios, Níger e Senegal, ok? E o que a gente vai ter aí? A gente vai ver que os rios eles possibilitam, né, a questão da agricultura, a criação de animais, enfim. Então, assim, além da extração do ouro, a gente tem a criação dos animais, a gente tem a, a criação de animais, a agricultura e a extração do ouro, ok? Em 750, por volta de 750, a gente tem a expansão do islamismo, que estava chegando, né, ali ao norte da África. E esse contato com os povos, do islamismo com os povos, fez com que aí o comércio se transformasse. Por quê, professora? Porque eles utilizavam, né, os camelos, dromedários, para atravessar o deserto do Saara, né? E isso transformou o comércio pelo fato da capacidade dos dromedários de aguentar peso, da quantidade de dias que fica sem tomar água e tudo mais. Então, tornou aquela viagem, aquela travessia mais sofisticada. Tá? Quando a gente chega no século X, Gana é considerado o reino mais poderoso da região do centro-oeste da África. Né? Só que o que aconteceu? Por conta da concorrência e tudo mais, com o tempo, Gana deu sinal, né, que o ouro estava ficando escasso, estava acabando, né? E aí o que aconteceu com isso? Enfraqueceu o comércio. Por quê? Imagina aí, se eu não tenho o que oferecer, os negociantes que antes trabalhavam comigo vão atrás de outras opções, né? Assim que funciona. Então, assim, depois disso, além dessa escassez, o que acontece? Aparecem os almorávidas, né? E aí o que vai acontecer aí? Eles atacam e enfraquecem o reino de Gana, tá? A Gana era um reino politeísta, né? E apesar de algumas pessoas em Gana terem se convertido, né, ao islamismo, ainda assim Gana não aderiu ao islamismo como um todo, né? E o que isso, de certa forma, a gente pode considerar que contribuiu para o enfraquecimento e a posterior tomada do governo, né? Porque os povos muçulmanos tinham, a gente pode se dizer assim, uh, maior suporte, tá bom? E aí o que vai acontecer? Acontece que Gana, que já estava num estado assim decadente, né? E com o esgotamento do ouro, a escassez do ouro, ainda é enfraquecida pelos almorávidas, né? E em sequência acontecem as disputas por aquele reino, tá? E Mali, que também estava convertido ao islamismo, estava muito mais organizada. E aí invadiu e tomou definitivamente Gana, ok? Então, o que vocês podem fazer para fixar esse conhecimento? Vamos montar um mapa conceitual para que a gente possa fixar essas ideias, tá? Reino de Gana, extração do ouro, tá bom? Cumbisalé, tudo com pontos que vocês possam lembrar e fortalecer, né? Dar uma forcinha aqui para a gente quando a gente for lembrar do assunto, ok?
Próxima aula a gente vai falar sobre outro reino aí da África, ok? Então, vou deixar anotadinho tudo que vocês têm que fazer, tá? Vocês estudem e as dúvidas que tiverem, me enviem para que eu possa fazer a aula em cima, além de fazer a aula, fazer também, colocar as dúvidas de vocês já para a gente esclarecer, ok? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, manda um alô aí para mim, manda uma mensagem, que a gente conversa e aí eu posso explicar para vocês, ok? Um beijo, meus queridos, e até a próxima!